Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Trataremos hoje da integral definida, corresponde à parte 2 do curso, porque eu comecei na aula anterior. Em especial, vou falar aqui, retomar aqui a definição da integral definida, conectando com a soma de Riemann e, através de exemplos, representar a determinação dessa área sob curvas. Em especial, também trouxe aqui para recordar o teorema do ponto médio. Sem muita enrolação, vamos lá? Bom, na aula anterior, eu mostrei para vocês que desde que essa f seja contínua, né, ou melhor, desculpa, deixa eu com o lápis aqui, desde que a f de x seja contínua, considerando o intervalo AB, é possível subdividir essa região em n intervalos e estimar, de acordo com a quantidade de intervalos, a área que está sob essa curva, onde essa ΔX é a base dessas subdivisões e a altura aqui é o f de x, né, que então forma para a gente, como vimos em aulas anteriores, os retângulos, o qual é possível estimar uma área aproximada que está sob a curva. Se eu fizer para n divisões e estender essas divisões, ou melhor, fazer essas divisões tender a infinito, eu vou obter a área sob a curva. E isso nós vimos que é a soma de Riemann. A soma de Riemann também foi construída com base nessa construção que eu acabei de mostrar para vocês. Então, esse limite, quando fazemos esse limite tender a infinito, isso daqui é igual à integral, né, dessa função f de x de a até b, onde f de x é o integrando, a e b são os limites de integração, dx aqui é o elemento infinitesimal. E isso só é verdade, né, desde que esse limite aqui ele exista. Tá bom? Aqui esse asterisco aqui, nós estávamos na definição, vimos que corresponde aos pontos amostrais, pontos estes que estão dentro desses intervalos aqui. Pode ser qualquer ponto que você queira pegar aí para estimar essa altura. Então foi isso que nós vimos na aula anterior. Diante dessa informação, né, vimos também que há situações onde a área está tanto acima do eixo x quanto abaixo do eixo x, e isso percebemos que sempre vai ser a área, né, maior menos a área de cima, maior não, melhor, a área de cima menos a área de baixo. Que esse resultado, quando ele der negativo, né, significa que a área de baixo é maior do que a área de cima. Tá bom? E aqui mostra essa f de x, tanto a parte negativa como positiva, através de subdivisões. Vimos isso na aula anterior, então vamos tentar resolver aqui um exemplo. Aqui ele pede no exemplo A para calcular essa integral. Então a integral a gente já sabe que pode ser feito estimando através dos retângulos, né, das subdivisões, que isso corresponde à área sob a curva. Mas essa f de x, primeiramente note que ela é contínua. F de x é contínua dentro do intervalo de integração de 0 até 1. Então, se ela é contínua, entendemos aqui que esse f de x, observe que f de x é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Isso daqui para mim é meu y, né? Pois bem, observe que se y é isso, eu vou elevar ao quadrado, tudo para tirar essa raiz, e vou ter y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Vou passar esse x para cá e tenho aqui
y², né, mais x² igual a 1. Então, o que isso quer dizer? Que essa f de x corresponde a essa equação aqui embaixo, que representa para a gente uma circunferência de raio 1. Porém, note aqui que ela está sendo integrada de 0 a 1, ou seja, o dx, que é o elemento aqui infinitesimal que representa a dependência dessa integração, então ela a integral aqui em relação a x, onde dx aqui varia, desculpa, de 0 até 1. Então, pensando no eixo aqui, numa reta dos reais, vai de 0 até 1 aqui no meu eixo x. Com isso, é claro e é possível observar que nós não vamos calcular a área da circunferência toda de raio 1, e sim apenas onde x está sendo definido. Ou seja, ao invés de ser toda a minha circunferência, né, não, nós vamos calcular apenas esse pedaço aqui que x só varia de 0 até 1. Você pode estar se perguntando, então por que não entra aí todo esse semicírculo para baixo? Correto? Por quê? Note que aqui nós temos raiz de 1 menos x². Raiz de menos 1 x² representa a parte superior desse hemisfério, né? Essa circunferência, desculpa aqui. A parte superior. Como o x está variando só de 0 até 1, então, por isso que a área que ele está pedindo aí é apenas esse primeiro quadrante aqui. Certo? Então, dessa forma, o que é que podemos concluir, né? Podemos concluir que a integral de 0 até 1, eu vou apagar aqui, né? Para não atrapalhar aqui. Opa! Vou apagar aqui. Então, a área desse primeiro quadrante, dada pela integral de 0 até 1, de 1 menos x² dx, vai ser o quê? A área da circunferência, né, πr², correto? Dividido por 4. R², como o raio vale 1, então 1², então fica π sobre 4. Então é a área essa integral que você acabou de determinar aqui, que eu acabei de determinar para vocês, corresponde aqui à área desse primeiro quadrante, que é a área da circunferência de raio 1 dividido por 4. Vamos para o caso B. No caso B aqui, f de x também é contínua, né? Nós não temos nenhum problema dentro do intervalo de 0 a 3. Isso daqui é minha f de x, ou é minha y, né? X menos 1. Observe que isso aqui é uma reta, né, crescente, porque o coeficiente aqui do x é positivo, passando pelo menos 1, né? Uma reta crescente, porque quando o x for 0, ela toca aqui no y igual a menos 1. Então nós temos aqui um gráfico, ficou bem em cima do gráfico aqui, eu vou apagar. Opa! Deixa eu apagar aqui. Então eu tenho aqui y igual a x menos 1, que corresponde aí ao gráfico que vocês estão vendo aí. Quando o x for 0, né? Quando o x for 0, o y é menos 1. Coloque x igual a 0, você vai ter y menos 1 aqui. Quando o x for 1, 1 menos 1 dá 0, então ele toca aqui no ponto 1. E quando o x for 3, que é o intervalo de 0 a 3, correto? 3 menos 1 dá 2. Então esse pontinho aqui, o 3, 2. Então tem essa área. Abaixo do x nós sabemos que é negativo, e acima do x nós sabemos que essa área é positiva. Já podemos adiantar que esse valor vai dar positivo. Que área é essa? Vai ser a área desse retângulo,
né, com a área desse retângulo. Então, a área A1, vamos colocar aqui a área A2, desculpa, está a primeira aqui, é a área do retângulo. É a área da base, né, que é a base aqui, 1, a área da base, vezes a altura, menos 1, dividido por 2. Ou seja, a área 1 vai ser menos meio, que vai dar menos 0,5. É a área A2. A área 1 é a base de um triângulo, né? De comprimento 2 aqui, de 1 a 3 nós temos 2, base vezes altura, daqui até aqui nós também temos 2, dividido por 2, né, que é a área desse retângulo, às vezes a altura dividido por 2, 2 tem 4, dividido por 2, que dá 2. Então, a integral de 0 a 3 de x menos 1 dx é a área total, né? Vai ser menos 5 mais 2, ou seja, 1,5. Ok, gente? Então eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês, que é possível agora estimar, calcular essa integral com a ideia que vimos da integral de Riemann, referente à área sobre a curva. Então, dando uma continuidade, isso também pode ser feito através do ponto médio, visto lá comentado na aula anterior, que eu comentei rapidamente com vocês, mas a regra do ponto médio fala o seguinte, que essa soma de Riemann, definida aqui como também a integral de Riemann, né, que é a soma dessas subdivisões, desses retângulos feitos por subdivisões, né, aqui, pode ser feito não só apenas um ponto amostral qualquer, como eu disse, mas sim esse ponto sendo um ponto no meio aqui médio aqui entre o intervalo de ΔX, né? Ponto médio. Entre A e esse x1 aqui eu tenho um valor médio, que aqui representamos com essa barra em cima, que você pode obter, basta pegar esse valor com esse, né? O anterior e o sucessor, somar e dividir por 2. Você vai encontrar aqui quem vai ser esse ponto médio, né? Aqui é o cálculo do ΔX, semelhante ao que já foi visto. E essa área, já vimos que em um exercício feito no aula anterior, podemos ter precisão também melhores em relação à estimativa da integral de Riemann, porque nós temos uma parte que fica fora, sobre a curva, e uma parte que fica faltando aqui sob a curva, que pode ser compensada aqui, não com toda a precisão, ou melhor, exatamente, mas isso diminui o erro aqui quando se considera extrema direita e extrema esquerda. Então se note aqui, às vezes você considera ponto médio, você consegue obter aqui pedaços fora, né, que compense algumas áreas que estão faltando dentro. Então, com a ideia dessa do regra do ponto médio, vamos tentar estimar aqui essa integral, calcular essa integral, né, de 1 sobre x, com x variando de 1 até 2. Note que essa função aqui ela é contínua dentro desse intervalo de 1 a 2. Então, podemos seguir muito bem com essa estimativa. Ele fala aqui com regra do ponto médio com n igual a 5 subdivisões. O que é que precisamos saber? Né? Que essa integral ela pode ser estimada pela soma de Riemann, okay? Que aqui nós temos o ponto médio e aqui o ΔX. Calculando então, ou melhor, verificando como é que ficaria essas subdivisões, nós temos aqui y sobre x, que é esse gráfico aqui que vocês podem plotar facilmente atribuindo valores a x, né? Em qualquer valor de x se atribua, desde que não atribua o zero, que o zero não faz parte do domínio,
e esboça primeiro para ter uma ideia do gráfico. Apesar de que não está sendo pedido, mas fica fácil você entender o que está sendo solicitado. Então nós temos aqui de 1 até 2, que é o intervalo de integração, 5 subdivisões, né? Está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, onde vamos calcular pelo ponto médio. Para isso vamos tentar descobrir quem é o ΔX. Então o ΔX é o 2 menos 1, né? O 2 menos 1 dividido por 5 divisões vai me dar 0,5, que é o 1 sobre 5, que me dá 0,2. Então, aqui, esse aqui que é o 1,2, tá bom? Esse aqui é o 1,4. Esse aqui é o 1,6. Esse aqui é o 1,8, tá bom? Então, determinei essas extremidades. É mais fácil agora obter quem são esses pontos centrais. Então, se aqui é 1,2, esse valor aqui é 1,1, é o ponto, é o x1 barra que eu vou pegar para dar meu f de x1 aí, correto? Então a integral, como eu disse, conforme defini aqui na integral de Riemann, eu vou pegar o ΔX, que é igual para todos, é o 0,2, e o ponto central, né, o ponto médio, para usar a regra do ponto médio. Então eu vou pegar o 1,1, se a extremidade é 1,2, então e aqui é 1,4, esse aqui é o 1,3, esse ponto aqui, ó, central, está aqui. Esse aqui, o próximo, é 1,5, e esse aqui, desculpa, esse aqui que já é primeiro é 1,1, o segundo é 1,3, o terceiro é 1,5, esse é 1,7 e esse aqui é 1,9. Então, pegando esses pontos médios aqui dentro dos ΔX, das subdivisões, basta aplicar dentro da minha função agora, né? Então vai ficar ΔX 1 sobre 5, a função é 1 sobre x, então x aqui vale 1,1, então 1 sobre 1,1, 1 sobre 1,3, 1 sobre 1,5, 1 sobre 1,7 e 1 sobre 1,9. Dessa forma, fazendo esse algebrismo aí e simplificando, eu vou obter aproximadamente 0,691908, que é a estimativa dessa área, considerando aí a regra do ponto médio para n igual a 5 subdivisões. Ok, gente? Então era isso que eu queria trazer para vocês, né? Essa ideia de calcular uma integral definida através da área e através da regra do ponto médio, usando a integral de Riemann, estimar também uma área aí de uma função que nas entrelinhas nós estamos calculando aí a integral definida. Ok? Bom, bons estudos, obrigado aí pela presença de vocês. Até a próxima, gente. Um abração para vocês aí. Tchau, tchau.